Salve Maria Santíssima. É um tema, política, que só em falar dá vômito, né? Ninguém nem quer falar nisso. Aliás, diz que não quer falar, mas todo mundo fala de política, né? Se nós olharmos nas cidades que a gente mora, os programas mais ouvidos são os noticiários jornalísticos e políticos. A gente fala que não gosta de política, mas vive enfiado no meio dela, né? E eu falo de política partidária mesmo. Mas a política, no sentido do termo, ela quer dizer a busca do bem comum. Então, o verdadeiro político é aquele que não tem uma política assistencialista, mas ele tem uma política de ver o bem comum. Por exemplo, um vereador. A palavra vereador quer dizer aquele que vê a dor do outro. Mas não só de um outro, uma pessoa individual, mas o outro, a comunidade. Então ele vê as necessidades essenciais e básicas. Esse é um dos deveres de um vereador. Mas qual é geralmente o fundo do desejo de um vereador? É ganhar 8 mil reais, 10 mil reais, esquecer o povo e pagar um botijão de gás, uma conta de energia antes da eleição ou durante o período que está lá. Uma política assistencialista, às vezes nem assistencialista, e de nenhuma forma. Assistencialista é ruim, mas feliz ainda daqueles que ainda fazem alguma coisa desse tipo, né? Embora não seja essa forma correta de fazer política, mas buscar projetos, buscar benefícios para as comunidades, né? E não pensar só na comunidade a qual ele recebeu mais votos, mas no todo, né, do município. Então o vereador tem essa função, né? É uma das funções. É uma outra coisa que vai se falar também, Aristóteles, né? Também Platão escreve no livro A República um pouco sobre a política. Ele ficou até muito decepcionado porque Sócrates, que foi um grande filósofo, ele buscava muito também esse entendimento, né, do bem comum, esse entendimento da verdade, essa compreensão do homem buscar os valores, né? E porque queria a verdade, porque não se vendia, não era um homem que se dava ao luxo de vender-se, entre aspas, né, a essa indignidade, foi morto. Sócrates, um grande homem. Platão ficou um pouco decepcionado com isso, né, mas escreveu o livro A República. Também Aristóteles fala que o homem é um animal político, ou seja, é alguém que sempre está em relação, e isso já vem o sentido de pessoa. Pessoa é alguém que se relaciona com o outro, né? O doar-se, o receber, a reciprocidade nas relações. Mas, não falando em política partidária, o que seria a política? São João Paulo II vai falar que a política é a melhor forma de se fazer a caridade. A melhor forma. Quando fala política, não é política partidária. E também o São Tomás de Aquino vai falar o seguinte, que o que é que precisa de fato a sociedade, né? Também outros filósofos falaram, antes de São Tomás, já bem antes, lá até do cristianismo, como se uma sociedade está em caos e precisa ser reorganizada, ou uma sociedade para ela se manter praticamente quase perfeita ou perfeita, o que precisa? Precisa de homens virtuosos e homens sábios. E hoje as universidades e as faculdades e a mídia não vai produzindo a sabedoria, mas produzindo imbecilidades, querendo imbecilizar as pessoas. Não estou dizendo que quem está na faculdade ou universidade é imbecil, não. Mas, ou infelizmente hoje, muitas faculdades e universidades, ela tem essa praxis de desinformação, né? Mas voltando para a política, porque tudo está ligado, né? A mídia, as universidades e a política em si dos governos. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Se fala do aborto, aí se quer aprovar uma lei do aborto, aos poucos, por instâncias. Aí entra na mídia o debate sobre o aborto. Proposital, incentivando, né? Depois nas universidades, isso já tem pessoa fazendo, né, até redações, monografia, não sei se já tem pessoas que trabalham nessa área de monografia sobre o aborto, mas vai se trabalhando muito esse tema, né, do aborto e a favor do aborto nas universidades. É a minoria que é a favor do aborto, mas quer se enfiar
como se fosse a maioria. A ideologia de gênero. Aí começa a se falar nas mídias, grande mídia, na TV, nos rádios. E aí depois, nos programas de humor. Aí depois o governo tenta fazer essa lei, seguindo a agenda da ONU, né? A ONU que tem uma agenda praticamente de querer destruir a família, né? Terrível esse negócio. Aí seguindo aí, sendo capacha das fundações internacionais, né? Rockefeller, Ford e outras aí mais. Aí depois que entrou nessa questão da mídia, da universidade, as leis aprovando a ideologia de gênero. Aí se não aprova, aí entra o poder judiciário, saindo daquilo que ele é próprio e querendo enfiar à força uma lei contrária ao que o senso comum do povo brasileiro pensa. O povo brasileiro, no seu senso comum, na sua grande maioria, é totalmente avesso e contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a pedofilia, contra N coisas, que são contra os valores humanos. Não é nem só contra os valores cristãos, mas os valores humanos mais rudimentares se quer destruir. Então entra lá uma militância do Poder Judiciário. Triste. Então é uma bagunça, né? Os poderes que não se respeitam. O Congresso que não respeita o Judiciário, o Poder Judiciário que não vai respeitando as suas funções que lhes são próprias. E ai de quem falar. Parece que nem liberdade de expressão existe mais. Voltando para a política. Aí nós achamos que política é o quê? Quem entra na política é um maldito, um condenado, é um monstro. Nós vamos falando isso. Se um católico, se um cristão pensa em se candidatar, ele é um leproso. Tem que ser afastado da gente. É um homem de bem que vai entrar no inferno. Isso é o que nós pensamos muitas vezes, por estar tão desacreditado na política. Aí a pessoa se candidata a deputado, se candidata a vereador, a prefeito. Se ele é um bom católico, os que antes falavam que quem vai para a política é maldito, é desonesto, é um nada. Se essa criatura que se candidatou, se esse filho de Deus que se candidatou, acabar não se corrompendo sozinho e esquecer os valores, aí entra, muitas vezes nós, que nos dizemos cristãos, católicos, homens honestos, que amam a Deus. Ei, me dá um milho de tijolo, me dá um milheiro de telha, me dá um emprego, me dá R$100. E a pessoa diz, eu não estou roubando, não. Ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão. Eu não estou roubando. Tá não, né? O 7º mandamento rasga lá, né? Rasga. Não furtar. É? Osés, mas todo mundo faz. Osés, mas é o meu dinheiro. Pode ser o seu dinheiro, dado imposto, mas legalmente não é o seu dinheiro que você pode pegar assim. Não é assim. Não é dessa forma. Não é se igualando aos corruptos, não é se corrompendo que eu me faço melhor e justo, não. E nós nos dizemos homens de fé. De fé. Homens que querem mudar a sociedade. Homens que estão revoltados com a corrupção. Se revolte contra os corruptos. A corrupção é algo muito subjetivo. Com os corruptores. E muitas vezes nós somos os corruptores. E entramos no processo de corromper os outros. Com as nossas exigências. Sem pensar no outro. E sem pensar no amanhã. Uma outra coisa também. Qual é o nosso interesse quando a gente vai votar? Qual é o nosso interesse? Não, o deputado pode aprovar aborto, pode aprovar a liberação de maconha, pode aprovar a pedofilia,
pode aprovar a ideologia de gênero, pode promover e pensar como um ateu, pode querer assinar a carteira das prostitutas, pode querer fazer o que quiser. Se eu achei ele bonito, ela bonita, ele simpático, ela simpática, me deu algum benefício, por que não votar? Esse pensamento, meu irmão, é de um hipócrita. E se alguma vez eu e você fizemos isso, vamos confessar esse pecado. Não é condenar, ó, fulano fez isso. Alguém fez isso, minha tia, meu avô, minha mãe, meu pai. Reconheço, falo, minha culpa, minha tão grande culpa. Vou me confessar, me arrepender. Eu roubei quando eu vendi meu voto. Eu me corrompi quando eu votei dessa forma. Em partidos comunistas. Em partidos que promovem o socialismo. Às vezes eu sou livre para votar em quem quiser, claro que é. Mas não se diga católico. Quando você vota sabendo que aquele partido tem valores comunistas, promove esses valores e tem aversão à fé. E não quer que cristão se meta nas ideias dele. Cristão no seu cantinho. Católico no seu cantinho. Vai ser barata de igreja. Fique lá. Aqui não é conversa para vocês não. Como eles falam quando estão eleitos. É assim que nós queremos participar da política. Primeiro, não lendo nada sobre política, o que é política a fundo, o que os filósofos falaram, o que é democracia, o que é república, o que é monarquia, o que é uma ditadura. Nós somos manipulados todo dia. A gente já se acostumou a ser escravo. A mídia mente, nós somos papagaios para repetir. Pega uma frase no Facebook e cola, copia e compartilha. Não investiga se é verdade, não vai averiguar, não vê as fontes, não sabe quem postou primeiro, quais são os interesses. Não, o importante é eu compartilhar porque eu achei legal a ideia. Não quero nem saber se é verdade. Eu achei legal, eu acho que é assim mesmo, eu acho. É o achismo que tem desgraçado a nação brasileira. A ignorância e o achismo. E os interesses vazios e egoístas que nós temos. É isso. Aí a fé fica onde? Lá no chão. Lá na fossa. Lá na privada. E a gente dá descarga todo dia. Pá! Que católico tem que ser bonzinho. Quietinho. E se falar de marxista, se falar de comunista, já vem um monte de desinformado falar besteira depois. Olha, isso é um discurso de poder, de opressão, porque a Igreja Católica não aceita crítica, não aceita nada, ela é maquiavélica, é do mal, ela é pedófila, ela é inquisidora. Você sabe a história da Inquisição? E as criaturas que falam sobre a Inquisição nunca leram um livro de 200 páginas sobre a Inquisição. As criaturas que falam de política nunca pegaram e leram a Constituição. Nunca leram e estudaram o que é de fato política. Mas quer ser os doutores do Google, do Facebook em política. E parece que a gente sempre tem que estar do lado A ou B. A ou B. Não existe a verdade, não existe a finalidade das coisas. Ou seja, se eu falo mal do PT, eu sou tucano. Se eu falo mal dos tucanos, eu sou PT. Eu sou esquerdista, eu sou direita. Quanta ignorância nossa. A gente esquece que o Fernando Henrique Cardoso foi um dos grandes promotores do Lula aqui no Brasil. De forma velada. A gente não percebe que Michel Temer, Lula, Aécio, Dilma estão dentro da mesma sacolinha. A gente vê assim aquela briga medonha que a mídia coloca, o ódio, vai ser preso, não vai ser preso, não vai, e ele merece ser preso, é um monstro e tal, e o outro lá, não, o outro lá que é um monstro, ele lá, o Michel que é um monstro, e cada um fica dizendo uma coisa desse tipo, e acham que eles estão se matando e brigando pelo poder. Pelo contrário, é mais do que comprovado que eles revezam no poder. Eles revezam. No Brasil não existe nenhum partido mesmo, de direita para valer. Não existe. Os maiores partidos do Brasil
eles revezam no poder. Às vezes querem se perpetuar no poder, né? 8, 12, 16, 20 anos, tipo uma ditadura velada. Velada, mas só não percebe quem não raciocina, né? Aí vamos fazer pão e circo, vamos dar comida e fazer showzinho, todo mundo fica feliz. E vamos liberar empréstimo para todo mundo que dá certo, né? Não estou condenando o Bolsa Família, não. Estou dizendo que isso não é o tudo para a gente eleger um governo, certo? Entenderam? É diferente. Estou dizendo que é mal em si. Estou dizendo que não é só isso o caminho. Pode ter, mas adicionado a outras coisas. Então, quando alguém fala da Dilma ou do Lula, não quer dizer que é a favor do Michel Temer, não. Quando alguém fala do Michel Temer, não quer dizer que ele é a favor do Lula, não. Gente, vamos parar com essa idiotice, com essa besteira, né? Vamos estudar o que é política. Eu indico aqui um livro Imaginação Totalitária, do Francisco Rasso. Imaginação Totalitária. Primeiro pesquise um pouquinho sobre esse livro. Se der vontade de comprar, você compra. Imaginação Totalitária, Francisco Rasso. Ele é um grande crítico do Olavo de Carvalho, né? Sim, ele não vai muito com o pensamento do Olavo, não. Acho que ele aprendeu alguma coisa com o Olavo, mas hoje ele não comunga muito com o pensamento do Olavo de Carvalho. Tem um livro também, O Imbecil Coletivo, né? Do Olavo de Carvalho, tem em PDF. Se for comprar ele pela estante virtual é muito caro, né? Tem o volume 1 e o volume 2. Tem o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do Olavo de Carvalho também. Esse foi uma compilação do Felipe Moura, Brasil, que tem um canal também no YouTube com 66 mil inscritos. Tem o Terça Livre Cursos, né? Que não vai ser mais monetizado. Um canal de direita pancada mesmo, e não vai ser. Você pode estar lendo Maquiavel Pedagogo, que é do Pascal Bernardin, muito bom também. Você pode estar lendo os livros do Roger Scruton, Eric Voegelin, melhor dizendo, com V, né? Eric Voegelin, sobre a política e filosofia. Tem também o que é conservadorismo, do Roger Scruton, e o que é um conservador também do Roger Scruton, é um pouquinho menor. Tem um livro Ecologismo, o Império Ecológico, melhor dizendo, do Pascal Bernardin, o Império Ecológico. Também um livro Cultura da Morte, do Monsenhor Senahura, Cultura da Morte. E outro livro Poder Global e Religião Universal, que vai ter uma nova edição, vai ser acrescentado algumas coisas no livro Poder Global e Religião Universal. Um livro ótimo que desmascara o plano globalista, né? E seria bom que você estudasse o que é a ONU. A ONU e a nova ordem mundial. Pesquise um pouco sobre isso. A ONU e a nova ordem mundial. Também o Fórum de São Paulo. Procure ver o que é o Fórum de São Paulo. Não esqueça. Procure na internet o que é o Fórum de São Paulo. Pesquise a fundo. E você vai ver quem são esses partidos comunistas que querem implantar o comunismo aqui no Brasil. E muitos, sem querer, apoiam isso. Sem querer, apoiam isso. E outros até querendo, né? Então estudemos mais, para que sejamos bons católicos, vivamos a fé, mas não vamos achar como os marxistas, que o paraíso é nesse mundo, não. É aqui e agora. Vamos ter o homem perfeito, o mundo perfeito. Não. Enquanto estivermos nesse mundo, é luta, é combate. Estamos a caminho, estamos peregrinando para a pátria celeste. Então, paraíso nesse mundo é só ilusão, viu? Só utopia. E também você querer achar que a economia é o que move o mundo e o homem, aí é perder a fé total, porque a gente vê nas passeatas, né? Todo mundo quer fazer a greve, as manifestações, porque está pegando no meu bolso. Tudo bem, é legítimo. Você é livre, né? Não sei até que ponto você é livre. Mas a questão é, eu não falo só dessa greve não, eu falo de outras manifestações também. No geral, né? Quem de nós, eu e você, organizou manifestação contra o aborto? Grandes manifestações. Não a manifestação pró-vida numa cidade, mas a nível nacional houve uma manifestação a nível nacional contra o aborto? Houve uma manifestação
nacional contra a ideologia de gênero. Houve movimentações, pessoas que entendiam sobre isso, iam lá, né, explicavam o que era para combater. Mas houve uma manifestação popular nacional. E sobre outras coisas mais houve, que vão contra a fé. De fato, nós somos católicos, ou nós somos meros egoístas que pensam só no nosso bolso? Mas ninguém vive sem dinheiro não, você é capitalista também, você tá doido, é? Não, claro, o dinheiro ele é necessário. Não é essencial, uma necessidade essencial, mas ele é necessário. É importante, e muito importante. Santa Teresa de Ávila até falava, né? Eu não sou nada. Eu e o dinheiro somos alguma coisa. Eu e o dinheiro e Deus somos uma potência, né? Mas o cristão, o católico, ele vive da providência, né? Ele se precave das coisas, ele tem que ser um homem precavido, claro. Mas ele tem que, de fato, confiar muito na providência divina. Fazendo a sua parte, claro, não sendo irresponsável. Como fala São Paulo, aquele que quer comer, trabalhe, né? Porém, a gente deve ter esse cuidado de não transformar o dinheiro num ídolo. Por exemplo, São Pio de Pietrelcina, que não tinha nada de dinheiro. Ele viu um local enorme, deserto, e ele falou que ele ia ser um hospital. E ele falou, Nossa Senhora não abre somente o coração, mas abre as sacolas, as carteiras e as bolsas, né? E doação começou a chegar, e o hospital ficou em vento e polpa. São Maximiliano Kolbe, uma vez rezando e pedindo a Nossa Senhora a providência, né? Quando ele foi olhar debaixo da imagem, tinha um envelope com o dinheiro todo para ele construir a obra lá que ele estava precisando. Uma obra caríssima, e estava lá o valor certinho. Então nós precisamos confiar mais na providência divina. Precisamos também estudar mais o que é política. Pesquise também no site Mídia Sem Máscaras. Mídia Sem Máscaras. E também acesse Terça Livre. Terça Livre. E também Felipe Moura Brasil. Procure que dá para você se informar bastante, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Desculpa aí qualquer coisa que tenha sido mal entendido. Algumas coisas eu fiz tipo um pequeno teatro, né? Não fingindo o que eu estou falando, mas como as pessoas se expressam. Um abraço.